Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ismael Ruperto da Tecmundo Soluções em TI e no vídeo de hoje vou gravar um tutorial sobre como instalar o opiniômetro da Tecmundi versão 2.0 sem fio. Então vamos lá. Normalmente eu vou te mandar o link de download lá no Mercado Livre, caso você tenha comprado por lá, ou vou te mandar o link lá no WhatsApp. Então, supondo que você tenha comprado lá no Mercado Livre, imagina que você entrou lá no campo compras, aí você localizou a compra lá do opiniômetro, entrou lá na página de detalhes da compra, né, e clicou lá no campo de mensagens. E você está vendo esse link aqui lá no campo de mensagens. Se o link já estiver clicável, você clica e manda bala. Se ele não estiver clicável, você seleciona como eu fiz aqui, Ctrl C, entra no navegador da sua preferência, no meu caso aqui o Chrome, vou clicar na barra de endereços, Ctrl V, Enter. Clica aqui em fazer o download, fazer o download mesmo assim. Se eu te mandar o link pelo WhatsApp, mesma coisa, tá? Só que, de preferência, acesse o WhatsApp web para você ter o acesso ali através do computador. Se o link estiver clicável, você clica e manda bala. Se não estiver clicável, seleciona Ctrl C, abre o Chrome, por exemplo, clica na barra de endereços, Ctrl V, Enter e segue o barco, tá bom? No caso aqui, já baixou, eu vou clicar em exibir todos. Está aqui já o arquivo devidamente baixado, vou clicar em mostrar na pasta. Então tá aqui, ó, instalar opiniômetro 4 botões sem fio.zip. Eu vou dar um Ctrl X aqui, vou fechar tudo, vou vir aqui na área de trabalho, botão direito, colar. Então tá aqui o arquivo baixado. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em extrair, instalar opiniômetro 4 botões sem fio. De preferência você deve ter aí o WinRAR instalado no seu computador, ou 7-zip, ou qualquer outro descompactador que consiga aí descompactar arquivos zip, tá certo? WinZip, enfim, qualquer um. Então aqui ele já descompactou, aqui está a pasta descompactada. Só por uma questão de limpeza aqui, vou apagar o arquivo .zip e fiquei aqui somente com o instalador. Tá? Então, vou clicar duas vezes para entrar na pasta. E o primeiro programa que a gente precisa instalar é o Runtime. Vou entrar na pasta do Runtime, vou clicar duas vezes aqui em accessrt.msi, vou clicar em instalar. Então, instalação acontecendo. Quase no fim. E pronto. Runtime instalado. Aí vou clicar aqui em concluir. Vou subir um nível aqui para voltar lá na raiz da pasta. E o segundo passo é rodar esse arquivo chamado desbloqueia. No meu caso aqui, como eu já rodei uma vez, ele já entrou direto nessa mensagem: você deseja desbloquear caixa de diálogos indesejáveis? Tá? No caso, eu clicaria em sim aqui, nessa mensagem. Só que não é essa mensagem que você vai receber. A primeira mensagem que você receber, vamos combinar assim, você vai clicar em não, tá bom? Na primeira, não. Em todas as outras, eu acho que mais 3 mensagens vai aparecer, você vai clicar de maneira positiva. O que é clicar de maneira positiva? Entre ok e cancelar, ok. Entre sim e não,
Sim. Entre cancelar e abrir, abrir. Combinado? Então é isso. Na primeira não, nas outras tudo de maneira positiva, até chegar nessa última, tá? A última, como combinamos, seria sim. Eu não vou clicar aqui porque aqui já foi feito e não é interessante que eu faça de novo, tá, o procedimento. Então vou colocar não e pronto. Rodou o desbloqueio, maravilha, tá certo? O próximo passo é conectar o receptor, tá certo? Eu vou pegar aqui o meu receptor, não vou mostrar conectando porque não tem segredo nenhum, eu estou simplesmente pegando aqui o cabo USB dele e conectando na porta USB aqui do computador, certo? Não sei se você escutou o barulhinho aí, mas já conectei. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui em este computador, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em propriedades. Se você não tiver o ícone este computador na tela ali como eu tenho, você pode fazer assim também, ó. Aperta a tecla Windows aí no seu teclado e depois a tecla R, R de Romeu. Então Windows R, apertei, ele abriu a janela executar. Eu vou digitar Ctrl e vou dar um Enter. Ele entrou no painel de controle. Aí depois você vai clicar em Sistema e depois aqui, ó, Gerenciador de Dispositivos. E você vai procurar essa categoria aqui, ó, Portas com ILPT. Eu vou clicar duas vezes para expandir. E nós entramos aqui para verificar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? USB serial CH340 com 6. O opiniômetro sempre vai aparecer como um dispositivo com esse nome CH340, tá? Se você conectou lá e não apareceu esse CH340, pode estar acontecendo algumas coisas aí. Número 1, a porta USB do seu computador está com problema. Você pode mudar de porta, tá? Número 2, pode ser que o seu Windows esteja pedindo driver, tá? Então, geralmente, ao invés de aparecer aqui como serial CH340, vai aparecer em alguma outra categoria aqui e com uma exclamação do lado, tá certo? Se aparecer isso com exclamação, né, porque está pedindo driver, já vou mostrar para você como é que você vai instalar o driver. Por enquanto, o que eu quero que você veja é o seguinte: apareceu o CH340, tá tudo ok nesse passo, tá? Aproveita e memoriza em que com, ou anota, né, em que com ficou, tá? Outra coisa, se ficou numa com acima de 6, por exemplo, 7, 8, 9, 10, qualquer número acima de 6, você vai fazer o seguinte: você vai clicar com o botão direito, vai clicar em propriedades, vai vir em configurações de porta, vai vir aqui em avançado, número da porta com, vamos supor que estava lá na com 13, tá? Você vai colocar na com 3 ou na com 4, tá bom? Pode ser na com 3, 4, 5 ou 6, tá certo? Qualquer uma dessas, de 3 a 6, mesmo que ela já esteja em uso, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse mudar aqui de cons... Vamos supor que estivesse na com 10, vai, eu quero mudar para 3, então clico aqui com 3, clico em OK, sim, tá? E ali ele vai mostrar agora com 3. Se você precisou mudar a porta, vamos combinar o seguinte: você vai desconectar o receptor e vai conectar de novo. Conectei. E você vai verificar se a porta que você colocou por último, no caso eu coloquei a com 3, se ela manteve. Manteve? Ótimo. Fecha o gerenciador de dispositivos, fecha o painel de controle, tá bom? Agora, se não apareceu lá como CH340, você vai precisar instalar esse driver aqui, ó. Não tem segredo nenhum. Você vai clicar duas vezes, vai esperar terminar a instalação
tá certo? Na verdade, quando você clica duas vezes, ele depois de um tempinho ele abre uma janela e dentro dessa janela vai ter o botão Install. Você vai clicar no botão Install, vai esperar terminar e pronto, está instalado o driver. Aí depois você volta lá no gerenciador de dispositivos, conforme o passo anterior, e faz tudo o que eu fiz lá, tá certo? Próximo passo é instalar o sistema do opiniômetro, propriamente dito, que é esse cara aqui, instalar opiniômetro 4 botões. Tá? Você vai clicar duas vezes, ele vai abrir esse instalador, você vai clicar em instalar e só. Quando chegar aqui, você vai desligar essa opção iniciar o opiniômetro e vai clicar em concluir. Beleza? Agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar esse arquivo opiniômetro.mde, vai segurar a tecla Ctrl e vai clicar no arquivo rrf.cf. Por que você apertou o Ctrl? Para ele poder ficar selecionado os dois ali, tá certo? Aí você vai fazer o seguinte, ó, vai dar um Ctrl C, vai vir aqui no Drive C, vai entrar na pasta opiniômetro, que já vai ter aí no seu computador, porque o instalador ele vai copiar a pasta. Clique duas vezes em opiniômetro e você vai colar, né? Você deu o Ctrl C, agora você vai dar o colar. E ele vai dizer que já tem um arquivo chamado opiniômetro.mde. Você vai clicar em substituir o arquivo no destino, tá certo? Então ele copiou esse arquivo aqui, ó, opiniômetro.mde, por cima do que estava antes, e trouxe para cá também esse arquivo rrf.cf. Você vai clicar nesse arquivo aqui, vai arrastar e jogar lá na pasta configurações, ou clica uma vez, Ctrl X, entra na pasta configurações, Ctrl V, tá certo? Fecha aqui. Próximo passo é clicar aqui, ó, terminal.mde duas vezes. Tá? Lembra que a gente colocou lá na CON3? Então, a CON3 está aparecendo aqui, tá certo? Por que nós entramos aqui? Só para fazer um teste, tá? E também para aproveitar e já fazer algo muito importante, que é copiar os códigos da botoeira. Então a gente vai clicar aqui, ó, CON3, vamos clicar em abrir, vamos esperar aí uns 2 ou 3 segundos e vamos clicar em Ruiz. Tá vendo aqui, ó, apareceu a palavra receptor. Isso é um bom sinal, é um ótimo sinal. Significa que o receptor está se comunicando corretamente com o computador, tá certo? E aí você vai pegar a sua botoeira e vai apertar o botão ótimo, depois você vai apertar o botão bom, depois o botão regular e depois o botão ruim, tá certo? Você vai apertar esses 4 botões. Então vou fazer isso agora para mostrar para vocês qual que vai ser o resultado disso. Precisei fazer um corte porque o meu receptor estava sem o módulo de radiofrequência, tá? Mas retomando aqui, terminal aberto, selecionada a porta CON3, que foi a porta que a gente alterou lá no gerenciador de dispositivos. Está clicado em abrir, por isso que está congelado dessa maneira. Só para garantir, vamos clicar aqui em Ruiz. Apareceu ali a palavra receptor, está comunicando. E agora o próximo passo é o seguinte, a gente vai descobrir os códigos de cada botoeira. Se você tiver uma botoeira só, você vai fazer com essa que você tem. Se você tiver várias botoeiras, você vai repetir o processo para todas elas. Então aqui no meu caso, eu vou apertar o botão ótimo. Apareceu o código ali do botão ótimo. Vou apertar o botão bom. Vou apertar agora o botão regular. E vou apertar o botão ruim. Então veja que você tem aqui 4 códigos. Eu gosto de fazer da seguinte maneira, ó. Eu seleciono, dou um Ctrl C,
Aí depois eu vou entrar no bloco de notas, eu costumo fazer da seguinte maneira. Windows R, digito Notepad, Enter, abri o bloco de notas, vou dar um Ctrl V, colou ali. Se você tivesse mais botoeiras, eu recomendaria você fazer o seguinte, ó. Clique em limpar, aperta o botão ótimo, bom, regular e ruim, vai aparecer os 4 códigos aqui. Você seleciona, Ctrl C, vem no bloco de notas e cola, tá? Aqui, claro que eu colei o mesmo código que estava na área de transferência já, mas você vai colar o código da segunda botoeira. E assim vai, tá? O sistema aceita hoje em dia até 8 botoeiras. Se você comprar mais do que 8, não tem problema. No dia da instalação eu faço alteração para aceitar mais do que as 8, tá bom? Então vou apagar aqui porque está repetido. Geralmente eu salvo para não correr o risco de perder e ter que fazer o processo de novo. Então vou colocar aqui códigos, salvando na área de trabalho. Então está aqui o arquivo códigos. Agora sim já posso fechar aqui. Vou clicar em fechar para ele fechar a porta serial e vou clicar em fechar o terminal. Quando fizemos a instalação, ele criou aqui um ícone chamado Opiniômetro versão 3.0. No início do vídeo eu falo que eu vou ensinar a instalar o Opiniômetro versão 2, mas é que de ontem para hoje eu fiz algumas alterações e acabei optando por mudar a versão porque mudou bastante coisa. Então ele criou esse atalho aqui, tá? Eu vou clicar 2 vezes. A senha é usuário master. E a senha que vai padrão é master também, tá? Depois você pode alterar isso se você quiser. Vou dar o OK aqui e ele entrou no sistema. Repare que aqui está escrito, ó, receptor conectado. Se no seu aparecer desconectado, é só vir aqui em configurações, né? Ó, ferramentas, configurações, e colocar a porta correta. No meu caso é a porta 3. Quer ver? Se eu colocar aqui porta 6, por exemplo, sair do sistema e entrar de novo. Usuário master, senha master. Vai aparecer receptor desconectado, tá? Então como é que a gente corrige? Ferramentas, configurações, clica aqui em porta, escolhe a porta 3, que é a correta, fecha, entra de novo. Usuário master, senha master. Agora sim, receptor conectado. Tá? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai cadastrar a botoeira que nós descobrimos lá o código dela. Então, ferramentas, cadastro de controles, tá tudo como NA, tá vendo? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em códigos. Vou selecionar o primeiro código aqui. Volto aqui, colo, tá? Venho no bloco de notas, seleciono o segundo código. Venho aqui, colo. Mesma coisa, terceiro código, colo aqui no campo 3 e aqui pego o último código, selecionei, Ctrl C e Ctrl V. Tá? Então, no caso, para uma botoeira, o cadastro está pronto. E com isso a gente encerra a instalação, tá tudo certo já. Aí, para eu fazer o teste, é o seguinte. Antes, eu vou só por garantia aqui, vou vir aqui em ferramentas, limpar dados. Esse limpar dados, ele só aparece na senha master, tá? Então limpei os dados. E agora eu vou apertar uma vez o bom, o ótimo. Vou apertar uma vez o bom. Vou apertar uma vez aqui o regular. E vou apertar 2 vezes só para você ver ali a diferença, né? No relatório. Vou apertar 2 vezes o ruim. Pronto. Aí como é que eu faço para ver o relatório? Eu venho aqui em relatório. Eu poderia ir no geral e poderia ir no relatório de hoje.
O por período você vai digitar a data inicial e a final e ele vai mostrar tudo entre aquelas duas datas que você colocar. Eu vou clicar aqui na opção hoje e aqui está o relatório. Então, lembrando, tínhamos clicado uma vez no botão ótimo, uma vez no bom, uma vez no regular, uma vez no ruim e outra vez em ruim. E ele contabilizou exatamente isso. Uma vez o ótimo, uma vez bom, uma vez o regular, 2 votos para a opção ruim, somando tudo, 5 classificações ou votos. Só clicar aqui em fechar e é dessa maneira que você consegue visualizar o relatório. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, faltam apenas duas coisas. A parte aqui de ferramentas. Nós já vimos que em cadastro de controles nós cadastramos as botoeiras, né? Os códigos descobertos lá no terminal são cadastrados aqui nesse módulo, nessa janela. Nós temos o cadastro de funcionários, só a senha master tem acesso a essa opção. E aqui você vai colocar o nome ou o número do funcionário do jeito que você quiser. Tá? E é dessa maneira que a botoeira vai ser identificada. Então, botoeiras 1 até a 8. Temos também o cadastro de senhas. Essa parte aqui é importante. Por exemplo, se eu quiser alterar a senha do usuário master, eu vou escrever aqui usuário master. Ele fala que esse usuário já existe e pergunta se eu quero alterar a senha do mesmo, tá? Lembrando que a senha estava master antes. Então vou colocar que sim, que eu quero alterar a senha. A senha atual é master, então eu digito aqui. E vamos dizer que eu quisesse colocar como nova senha, só teste, tá? Só demonstração. Colocar a senha aqui 1, 2, 3, 4, tá? Confirma aqui 1, 2, 3, 4. As senhas têm que ser iguais. O nível 1 é para usuário com acesso completo e o nível 0 é para usuário com acesso limitado. Tá? O nível 0 não tem acesso ao menu ferramentas. Então ele não vai conseguir mudar nada ali do sistema, cadastrar novo usuário, limpar dados, nada. Tá? Então vou clicar aqui em alterar, senha alterada com sucesso. Se eu sair do sistema e entrar de novo, colocar aqui usuário master, agora não é mais a senha master, é 1, 2, 3, 4. Vou dar um enter aqui e entrou. Então é dessa maneira que a senha pode ser alterada. E se eu quiser incluir um novo usuário para que o sistema fique aberto ali de maneira protegida? Então é só vir aqui em ferramentas, cadastro de senhas, usuário, vou colocar aqui a palavra teste, vou colocar a senha 123, vou confirmar a senha 123, e aqui a parte mais importante, né? Se eu quero um usuário com acesso limitado, eu vou colocar nível 0. Vou dar um OK, usuário cadastrado com sucesso. Vou fechar, entrar de novo. Se eu digitar agora teste, senha 123, ele entra e repare, você não tem mais a opção aqui de menu ferramentas. Só vai ter relatórios sobre, né, que é informações sobre o desenvolvedor, contatos, tal, e a opção sair. E se eu quiser alterar a senha do usuário teste, eu vou ter que logar com a senha master. Então sair do sistema, master, a senha era 1, 2, 3, 4 do usuário master, ok. Vou entrar em ferramentas, cadastro de senhas e vou digitar usuário teste, como se eu fosse cadastrar ele pela primeira vez, por exemplo. Aí vou dar um enter, aí ele fala que o usuário já existe, deseja alterar a senha do mesmo? Não, não é isso que a gente está querendo, a gente quer excluir o usuário. Então eu vou clicar em não, deseja alterar a senha? Não, não é isso que eu quero, vou colocar não. Aí ele vai dizer, você optou por não alterar a senha do último usuário digitado, deseja excluir o usuário? Sim.
tá? Aí eu vou sair, se eu entrar de novo, o único usuário cadastrado é o usuário master, tá? Não tem mais o usuário teste. Se eu colocar aqui teste senha 123, que era a senha, esse usuário não existe, certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Quero dar um recadinho aí para quem já tinha a versão sem fio do sistema de opiniômetro. Se você quiser atualizar a sua versão para essa, as atualizações foram as seguintes. Em vez de 4 botoeiras, ele aceita 8 agora. Alguns pequenos bugs foram corrigidos, mais coisas estéticas, tá certo? Tinha lá um bugzinho também mais sério lá que foi corrigido. E uma coisa muito legal dessa versão é que quando eu estou dentro dela, eu tinha alterado a senha do usuário master, digitei master, por isso que não entrou. Então o usuário master era 1234, né? Enter. Uma coisa muito legal dessa versão é esse botão aqui, ó. Se eu não quero deixar o sistema minimizado, porque minimizado ele vai ficar com o ícone aqui, ó, e alguém pode fechar ele sem querer, tá? Então eu consigo minimizar dessa maneira aqui, ó, clicando na setinha dupla para baixo. Olha lá, ó, minimizar para segundo plano. Quando eu clico nesse minimizar, o ícone vem para cá, ó, tá? Ele fica realmente segundo plano, tá certo? Então, com isso você tem uma melhor organização aí da sua área de trabalho e evita que alguém feche o sistema por engano também, tá certo? Se eu quiser voltar na tela dele, clico 2 vezes aqui, ele volta lá. Clicar em fechar aqui. Esse era o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe ali nos comentários, sugestões, críticas também, fica à vontade. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixe o seu like, ative o sininho para receber as novas notificações. E o legal de você ativar o sininho é que quando tiver atualizações você vai ficar sabendo. Às vezes nós vamos lançar aí alguns vídeos só para dizer, olha, tem atualização de tal sistema, do painel de senhas ou do opiniômetro, enfim. Aí com isso você vai ficar sabendo em primeira mão e já pode solicitar a sua atualização, que será sempre gratuita. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!